um pouco da minha consultoria, Desenvolvix. A gente tem o objetivo de ter estratégias para vendas previsíveis, né? Quem aqui não quer ter venda previsível? Quem aqui não quer saber quanto vai vender no final do mês ou nos próximos 3 meses? Isso é importantíssimo para os planejamentos futuros, né? Mas é muito comum você ouvir que venda é sorte, depende do governo, às vezes o Trump atrapalha, enfim. Mas existem métodos para você ter vendas previsíveis, e é um pouco que eu vou falar hoje. Como ter um time que bate metas todos os meses, sem novos investimentos e sem viver dando desconto. É muito comum empresários, quando querem aumentar o seu faturamento, recorrem a promoções, a descontos, a campanhas, né? E às vezes esquece de fazer o básico bem feito. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso. E se eu dissesse que dentro da empresa de vocês existem oportunidades escondidas que podem fazer você aumentar a venda muito mais sem investir R$1 em marketing e com a estrutura que você já tem, né? É o básico bem feito. Eu criei uma metodologia chamada Engrenagem das Vendas Previsíveis que mostra como alcançar isso. Essa metodologia, ela ajuda a descobrir todas essas oportunidades que estão escondidas. E eu sou especialista em gestão comercial e eficiência operacional e ajudo empresários que fazem negócio com outras empresas a ter vendas previsíveis, a ter lucro de verdade, sem precisar fazer loucuras no seu negócio. Bom, falando um pouco de mim, eu fundei a Desenvolvix em 2023, até 2023 eu atuei durante mais de 25 anos em várias empresas pelo Brasil. Eu atuei no estado, eu atuei em outras regiões, então a gente tem uma experiência com diversos segmentos. Eu atuei em indústria, prestadores de serviço, varejo. Então, a gente tem uma experiência, uma vivência em várias culturas diferentes e vários tipos de negócio, né? E sou formado em administração e outros cursos, como o Heitor falou. E essa experiência, ao longo dessa experiência, eu trouxe assim, os problemas que mais acontecem nas empresas, né? De uma maneira geral, o que acontece nas empresas? Elas não sabem o que vão vender no final do mês. Já ouviu isso, Leandro? Você que é consultor financeiro, você chega na empresa e quanto a gente vai vender esse mês? Não sabe. E ainda não sabe nem o que vai vender nos próximos meses. Isso é perigosíssimo. O outro problema vende bem num mês e no outro não vende. É o efeito gangorra, né? Um mês está bem, um mês está mal, né? Está fundo, está raso. Vendedores que são só tiradores de pedido, né? Não oferece nada adicional. Vende o que o cliente pede. O cliente chega, ele pede uma coisa, ele vende aquilo e não oferece mais nada. É muito comum também empresários não saberem, ou gestores, que o que a equipe está fazendo. A equipe está na rua, está visitando o cliente, mas o empresário fica na dúvida: será mesmo que ele está visitando? Será mesmo que ele está prospectando? Outro caso é que só vende com desconto, né? Para todo cliente que aparece, às vezes o cliente nem pede, eles já estão oferecendo desconto na ânsia de querer vender. Vendem bem, empresários que vendem bem, mas não veem a cor do dinheiro, ou seja, a rentabilidade dessa venda não é adequada, só dá desconto. E perdem negócio para concorrentes que são mais rápidos e mais baratos. Também é muito comum. Reclamar da concorrência, reclamar do governo, reclamar da chuva, do tempo, do Trump, é a maior muleta que as empresas usam. Ao longo dessa minha trajetória, eu atuei por algumas dessas empresas aqui. Empresas de varejo, serviço, indústria, lojas. E eu trago agora para você alguns cases aqui. A TIM é operadora de telefonia celular. Quando ela veio aqui para o estado, ela era a terceira entrante. Já tinha a Telefônica, que depois virou Vivo, e tinha a TL, que era Claro. A Vivo dominava o mercado. 75% do market share da Vivo, a Vivo tinha 75% de market share aqui no Espírito Santo. É o maior market share que a Vivo tem no Brasil, é aqui no Espírito Santo. E a TIM chegou em terceiro lugar. A gente vai falar aqui do canal corporativo, que é o canal que vende para outras empresas. A TIM, ela contratava, na época, empresários para formar time de venda, semelhante a como são corretores de seguro ou planos de saúde. Você tem escritórios, você tem uma equipe de venda. Só que as vendas não aconteciam. E a gente implantou lá uma metodologia, que era essa metodologia da engrenagem das vendas previsíveis, e ela aumentou a venda em 177% em 12 meses,
e ela virou referência. E o melhor, a TIM aqui na área corporativa, ela dividia o mercado com a Vivo. Era muito comum você visitar uma empresa e o empresário falar assim, essa semana passaram 2 ou 3 vendedores da TIM aqui. Eu falei, legal, melhor passar o meu vendedor do que o vendedor da concorrência. O outro exemplo, a Nova Pol, é uma indústria química aqui do estado, que vende para o Brasil inteiro. Também tinha problemas lá com relacionamento com a equipe. E a gente fez um trabalho e conseguiu, nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia, bater recorde de venda e recorde de lucratividade. E aqui a Honda é um grupo de concessionárias de moto e carro no sul do estado e norte fluminense. Lá o problema não era a venda, lá o problema era a rentabilidade. Vendia-se muito, mas dava-se muito desconto, a rentabilidade era baixa, o market share era ruim e o estoque ainda ficava lotado, porque só vendiam as motos mais baratas. Também fizemos um trabalho que triplicou esse resultado, aumentou a rentabilidade e o market share. Tanto a Honda como a TIM viraram cases de sucesso para o Brasil, viraram referências para o Brasil, a metodologia implementada. E qual é a mágica disso? Não existe mágica, existe um modelo, é a engrenagem das vendas previsíveis, que eu vou falar agora para vocês. A minha atuação como consultoria é na área comercial. Normalmente, quando você entra numa empresa, o problema é a área comercial. Não vende, não bate meta, não tem recurso. E à medida que você começa a fazer o trabalho de melhorar a área comercial, você começa a perceber também os gargalos nas outras áreas. Vende mais, mas não consegue entregar porque não produziu. Vende mais porque a logística não deu conta. E aí eu também atuo com eficiência operacional. Às vezes também vende mais, mas o custo não é adequado, então precisa ser revisto. Mas a área comercial é o grande coração da empresa. Sem venda, não acontece nada. Então vou falar rapidamente agora da engrenagem das vendas previsíveis. São 3 pilares. Onde começa? Uma estrutura essencial. Você precisa ter uma estrutura montada. Você precisa ter uma estrutura que tenha 3 passos básicos de qualquer venda. Prospecção, venda e pós-venda. Se você tem essa estrutura montada, você tem os papéis definidos de cada colaborador, ele sabe o que ele tem que fazer e ele vai trabalhar em cima das metas. Normalmente nas empresas você tem um vendedor que faz tudo. Ele é que prospecta, ele é que vende, ele que resolve o problema. Existe uma estatística que diz que 40% do tempo do vendedor é perdido em tarefas burocráticas, coisas que outras pessoas poderiam estar fazendo. A TIM, o problema era exatamente esse. Não tinha uma estrutura muito bem definida. A partir do momento que a gente mapeou o que cada um tinha que fazer, os resultados explodiram. Com isso, a empresa ela otimiza os seus recursos, aumenta a eficiência e a produtividade. Beleza, você estruturou a sua equipe, você agora precisa dar um rumo a ela, você precisa fazer uma trilha. E a trilha eu chamo de trilha da excelência. Como é que funciona essa trilha da excelência? Primeiro você faz um raio-x na sua carteira de clientes. É muito comum empresas vendem para um cliente, depois não vende mais. Ou vende um produto do portfólio e poderia estar vendendo vários produtos do portfólio. E aí, às vezes o problema é esse e o empresário vai fazer um investimento numa campanha, numa promoção, sendo que dentro de casa ele vai encontrar essas oportunidades. A partir do momento que você faz o raio-x, você identifica as melhores oportunidades que vão aumentar mais vendas e mais lucro, você faz um plano de ativação desses clientes. Né? Foi exatamente isso aqui que a gente fez lá na Nova Pol. Não se fazia um trabalho no relacionamento com a carteira de clientes. E beleza, você estruturou a sua equipe, você montou a sua trilha, o seu caminho, e aí você precisa enxergar para onde você está indo. E aí a gente vai para o farol de desempenho. O que é o farol do desempenho? É você saber para onde você está indo. São os relatórios, são os indicadores, são as metas, porque quando você tem claro para onde você quer ir, a sua equipe vai sem precisar ficar cobrando. Né? E durante todo esse processo, você tem a formação da venda certa, o treinamento e capacitação da equipe. Todo colaborador, toda pessoa, né, todo ser humano, ele tem uma tendência à acomodação. O vendedor, a equipe de venda não é diferente. Esse cara é um profissional que recebe não o dia inteiro. Ele tem que ter um poder de resiliência muito grande, porque senão ele não consegue se motivar. E a melhor forma de você cobrar o vendedor é capacitar ele. Capacitar com argumento de venda, com informações da concorrência, para quando ele for conversar com o cliente, quando ele for abordar o cliente, ele tem argumentos.
Porque só pressionar, tem hora que não funciona. O vendedor ele funciona à base de capacitação, treinamento. Então, todos esses processos, todas essas áreas, a parte de treinamento ela é permeada. E aí, resumindo, a engrenagem das vendas previsíveis, quando você tem uma estrutura essencial comercial, a trilha da excelência e o farol do desempenho, essa engrenagem conectada e fluindo, acontece naturalmente o aumento das vendas e as vendas se tornam recorrentes. E a cada vez mais essa engrenagem você vai dando velocidade para ela. Eu costumo dizer, por experiência, que só tendo isso aqui, ou só fazendo isso aqui bem feito, você consegue aumentar o faturamento da empresa em 30%. Não é chute, não. Isso é experiência. Eu estou falando 30%, mas muitas vezes é até bem mais. E depois que você faz o investimento no básico, né, que é usar a sua estrutura, a sua equipe, fazer ela funcionar, aí sim você vai escalar suas vendas. Como é que você escala suas vendas? Aí você vai fazer mapeamento de mercado, ver o tamanho desse mercado, mapear a concorrência, implantar as políticas comerciais, ou seja, estabelecer as regras e os caminhos que vão fazer a empresa escalar no seu negócio, nas suas vendas. Então, basicamente, essa é a engrenagem das vendas previsíveis, esse é o modelo que faz a empresa aumentar o faturamento e o lucro de verdade sem fazer loucuras. Eu outro dia conversei com uma empresária, ela falou que tinha contratado mídia social, tráfego pago, só que as coisas não estavam acontecendo. Aí eu perguntei para ela, como é que está a sua estrutura? Aí ela falou assim, tem que ter estrutura? Eu falei, lógico, as vendas não acontecem por acaso. Não é simplesmente que eu botei um tráfego pago e vai gerar vendas. Você tem que ter uma estrutura recebendo essas informações. Então, isso prova aquilo que eu falei no início. Você consegue aumentar vendas sem fazer investimento. Às vezes você faz investimento e a venda não vem. E a minha proposta de trabalho, depois de uma reunião com um cliente, é a consultoria estratégica comercial para aquelas empresas que desejam ter uma estrutura comercial, essa engrenagem rodando de maneira eficiente, com ganhos de produtividade, com ganhos de venda e rentabilidade, ou a mentoria executiva. Existem alguns gestores, alguns empresários que não estão no momento de fazer um investimento na consultoria, mas ele quer receber um conhecimento. Então a gente faz uma mentoria com reuniões semanais, onde a gente não ensina teatro, né, como o João Estevam aqui está ensinando teatro aqui com os mentorados dele, mas a gente faz, eu digo que cada conversa que a gente tem, fichas caem, não é, Gustavo? Fichas caem. E por último, treinamentos e palestras corporativas. Então também eu estou disponibilizado aí para as tarefas corporativas, os treinamentos corporativos, que acaba sendo uma grande porta de entrada nas empresas. Boas referências para mim são empresas prestadoras de serviço, como a empresa de telefonia, a TIM, que tem equipes de venda, indústrias e distribuidores que atuam com representantes comerciais, ou vendedores externos ou vendedores internos, e transportadoras de carga. E atualmente a gente identificou que as transportadoras, dito pelas próprias transportadoras, têm áreas comerciais pouco profissionalizadas e eles precisam investir nisso. Então é um nicho que a gente está buscando trabalhar. E o mais importante, eu só fecho o contrato de consultoria se o investimento que ele for fazer na consultoria vai gerar retorno. Normalmente esse retorno é de 5 a 10 vezes o valor que ele investiu. Então, o investimento se paga. Muitas vezes o empresário fica, vou investir em consultoria, vou gastar dinheiro, mas o investimento se paga, porque ele muda o patamar da empresa dele. Bom, BNI, o nome já diz, né? Network. Se você quer aprender a fazer network, aqui é o melhor lugar. Eu, antes de entrar no BNI, eu achava que eu fazia network, e aqui realmente a gente aprende a fazer network. Um outro ponto que o BNI te força a ser um empresário cada dia melhor. Você está sempre, todo dia, buscando se melhorar, se superar. Se o resultado não está vindo, se as coisas não estão acontecendo, você se reinventa. E esses 5 para 6 meses que eu estou aqui, eu já me reinventei em muitas coisas. E por último, uma coisa que eu sempre falei nas empresas que eu trabalhei. Eu chegava assim e falava assim, gente, a gente está aqui, eu vou ser o gestor, vocês vão fazer parte da minha equipe, eu quero dedicação, a gente vai trabalhar muito para trazer resultado. Se rolar uma amizade, é lucro. Se não rolar, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E aqui rola essa amizade. Isso é uma das coisas mais bacanas que tem. Isso para mim é bem lindo.